Olá, quarto ano. A nossa aula de geografia vai falar sobre zona rural e zona urbana, que é a nossa matéria do terceiro trimestre. Então, a zona urbana de um município é onde se encontra a cidade. Nela predominam ruas, avenidas, praças, jardins e etc. As cidades variam muito de tamanho. Então, a Barra Mansa não é do mesmo tamanho do que Volta Redonda, do que Coatis. Existem diferenças. Nos bairros residenciais, há maior concentração de casas e apartamentos. É comum ter pequenos comércios, como padarias e açougues, para atender quem mora na região. Em alguns bairros, há concentração de indústrias, já outros grandes quantidades de estabelecimentos comerciais. Há também os bairros mistos, nos quais podem encontrar residências, comércios e indústrias. O modo de vida na zona urbana. O modo de vida na zona urbana é bem diferente do modo de vida no campo. Nas cidades, muitas pessoas moram em prédios e apartamentos ou em casas. Têm acesso aos serviços de fornecimento de luz, água, telefone e outras coisas. Há várias opções de lazer, como cinemas, teatros, clubes e etc. No entanto, a vida nas grandes cidades não é tão fácil quanto parece. Em muitas há problemas graves, como a falta de moradia, de segurança, poluição, de água, de ar, serviços públicos precários e escassos, atendimentos dos direitos e a necessidade da população são precários. Outro problema grave e relativo à falta de moradia e às grandes favelas. O trabalho na zona urbana. Aqui na nossa região, o comércio predomina. Tem os hospitais, escolas e bancos. O comércio oferece vários tipos de trabalho, como balconista, vendedor, gerente, empacotador, encarregado de limpeza, telefonista. As pessoas que trabalham por conta própria, como muitos advogados e dentistas, são chamados de profissionais liberais. Os serviços públicos voltados à administração de um lugar e ao bem-estar da população são mantidos pelo governo e oferecem boas oportunidades de trabalho. Apesar dessa grande variedade, a falta de emprego é um grande e sério nas grandes cidades. Para fugir o desemprego, muitas pessoas buscam alternativas e trabalham de maneira informal, como vendedores ambulantes, camelôs, artesãos. Na zona rural, a zona rural, também chamada de campo, é a região em que se concentram atividades econômicas no setor como agricultura, pecuária e extrativismo. Aqui nós temos o exemplo Santa Rita de Cássia, Amparo e Rialto. A população que vive na zona rural é bem menor que na zona urbana, sobretudo por causa do processo de mecanização do campo. A substituição de trabalhos por máquinas para executar diversas tarefas vem predominando. Assim, muitas pessoas ficam desempregadas e migram, ou seja, vão para as cidades à procura de emprego e melhor condição de vida. O trabalho na zona rural é essencial para a vida na cidade, da mesma forma que o campo não pode viver sem o trabalho feito na cidade. Um depende do outro. Enquanto a zona rural estabelece, mantém com seus produtos como verduras, ovos, frutas, a cidade, o pessoal da zona rural também precisa da cidade, com remédios, ferramentas, roupas, máquinas e etc. Nos últimos anos, o espaço rural sofreu várias transformações. Animais antes eram criados soltos nos campos de pastagem. Hoje em dia é criado confinado e alimentado com ração. Em fazendas modernas, a extração de leite antigamente era manual, As pessoas tiravam. Hoje em dia não, são através de máquinas. Opções de trabalho na zona rural. O trabalho que se dedica ao cultivo da terra é chamado de lavrador ou agricultor. Quem cuida dos animais é chamado de peão, boiadeiro ou vaqueiro. O trabalho dos lavradores vem sendo substituído por máquinas modernas, como tratores, colhedeiras, semeadeiras e debulhadeiras, que aumenta a produção e diminui os gastos. Outro problema
é que muitos trabalhadores rurais não têm terra para poder fazer o plantio ou cultivar. Assim, eles trabalham para outras pessoas e nem sempre recebem bons salários. Essas são algumas razões que justificam a transferência do trabalhador rural do campo para as cidades. Eles têm esperança de encontrar neles melhores condições de vida, então eles migram para a cidade. Então, boa aula, até a próxima!